7, versículo de número 16, para a nossa meditação. Glória ao Rei Jesus. Quero agradecer a Ele por mais essa porta, por mais essa oportunidade e esse privilégio de ser o vaso de barro que Ele escolheu nessa noite, para que a excelência do poder e da glória venha a ser do nosso eterno Salvador Jesus, ao nosso amado diácono Luiz Carlos, pelo convite, os irmãos e as irmãs que sempre nos ajudam em oração. Deus possa abençoar a vida de cada um. Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 7, versículo somente o 16 para a nossa meditação. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Amém. Vou repetir só o finalzinho. Deus visitou o seu povo. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória ao Rei Jesus. Palavra muito conhecida, palavra que eu creio que os irmãos já tiveram a oportunidade e a graça de poder ler, ouvir mensagens acerca dessa palavra, que é uma palavra muito conhecida. Acredito que por todos que se encontram aqui nessa noite eu também estou muito feliz pela presença da nossa missionária Mara. Estivemos ali no seu lar visitando o nosso amado irmão Valdemir, o seu digníssimo esposo. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai visitar a Cristina e vai trazer essa bênção, essa vitória, esse milagre aí, porque nós não estamos em outro lugar a não ser na casa de Deus, lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para todo sempre. Muito feliz pela presença dos irmãos aqui nos ajudando nessa noite. Que Deus possa abençoar a vida da nossa missionária Mari, nosso amado irmão Valdemir, aquele moço lá atrás bonito, quando nós estamos aprendendo a amar cada dia, a respeitar. Tenho certeza que Deus está tocando na sua saúde, não vai demorar muito, daqui a pouco Ele vai estar pulando aí na presença de Deus, adorando o nome do Senhor. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão. Glória a Jesus. Versículo 16 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Finalzinho do versículo diz que Deus visitou o seu povo. Quem aqui não gosta de visita, né? Coisa boa é visita, né, pastor? Coisa boa é quando a gente recebe visita, é uma alegria, é uma bênção, não é verdade? Principalmente uma pessoa que você não vê há muito tempo, né? Já pensou você receber a visita na sua casa do prefeito, do governador, do deputado, também? Coisa linda, né? Presença de uma pessoa importante na sua casa. Quem é que não quer, né, pastor Sebastião? Aleluia. Quem é que não gosta de receber visita? E os irmãos e as irmãs que não recebem visita, irmãos? A pessoa fica triste, a pessoa fica cabisbaixa, não é verdade? Agora imagine você, se recebendo a visita do Criador do mundo, do universo. Aleluia. Tem gente que prefere, irmãos, paz, como diz o nosso pastor, né? Paz, vou dizer. Tem gente que prefere, pastor Sebastião, a visita do profeta do que a visita do próprio Deus. Você sabia disso? Aleluia. Tem gente que fica lisonjeado com a visita do profeta. O profeta às vezes fala, né, missionária Márcia? O profeta às vezes fala coisa que não é direcionada por Deus. Mas quando o próprio Deus nos visita, irmão, se prepare. Porque o que Ele direcionar para a tua vida não vai cair por terra, não vai falhar. O que sai da boca do nosso Deus nunca voltou vazio e nunca vai voltar vazio. Então se prepare, porque eu creio que nessa noite o próprio Criador do Universo vai visitar o seu coração, vai visitar a sua casa, vai visitar o seu ministério. E quando Deus visita, irmão, acontece alguma coisa. A multidão se divide, porque a multidão fala: um grande profeta se levantou entre nós. Mas a outra parte da multidão crê que o próprio Deus estava ali, na pessoa do seu Filho bendito, eterno e amado, visitando o seu povo. Deus não visita qualquer um, Deus não visita qualquer pessoa.
objetivo. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus ele desceu na terra do Egito, ouviu as lágrimas do seu povo, ouviu o clamor do seu povo. E Deus, quando desceu ali, ele desceu, não foi para passear, ele desceu para libertar, arrancar o seu povo do Egito, das mãos sujas de Faraó. Se tem alguém da sua família ainda no Egito, se prepara, porque eu creio que Deus vai descer no coração dele, vai descer no coração dela e vai arrancar a sua família do Egito, vai trazer para a casa dele, e daqui a pouco não vai demorar muito. O seu filho, a sua filha, o seu parente, o seu pai e a sua mãe vai entrar pelas portas da casa do Senhor, vai glorificar a Deus junto contigo, e você vai dizer verdadeiramente naquele culto: Deus visitou a minha casa, Deus visitou a minha família, aleluia. E Deus nessa noite, eu creio pela fé, que Ele vai visitar também as tuas finanças, irmão. A tua finança que está parada, não está rendendo juro, a partir de hoje, Deus ele vai visitar a tua área financeira também, aleluia. E aquilo que tiver parado, estéril, vai começar a frutificar, vai começar a andar, vai começar a ir para frente, porque Deus, quando Ele visita, milagres acontecem para a honra e glória do nome dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele visita uma sinagoga de Cafarnaum, e dentro de uma sinagoga se encontrava lá um homem endemoniado, irmão, um homem possesso de espírito imundo. De repente Jesus Cristo faz uma visita na sinagoga de Cafarnaum, aleluia. E quando ele entra lá, ele tinha discernimento de espírito, sobre ele repousavam os 7 espíritos de Deus. Quando ele entra dentro da sinagoga, sem falar nada, só a presença dele, só a santidade de Deus, quando entrou no lugar, o demônio se manifestou, aleluia. Jesus libertou aquele moço. Aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite: já houve vários e vários cultos dentro da sinagoga de Cafarnaum, por que não aconteceu nada, irmãos? Aleluia. Aquele moço estava lá participando do culto, vários e vários cultos, mas quando Jesus entra no culto, o negócio é diferente. Quando Jesus entra na reunião, o negócio é diferente, aleluia. A presença dele é inconfundível, porque as palavras que saem da boca dele, irmão, arde o nosso coração. Lembra lá do caminho de Emaús, os irmãos discutindo acerca do fato que havia acontecido com ele? De repente ele se coloca no meio dos dois. Por que ele não se colocou do lado? Por que ele se colocou no meio? Porque ele está no centro de todas as coisas. Ele está no centro da tua vida, ele está governando a tua casa, a tua família, a tua finança. Ele não fica do lado, meu querido, minha querida, porque ele está no centro de todas as coisas. Ele para no meio dos dois e pergunta: o que é que vocês estão discutindo aí pelo caminho? Aí os 2 discípulos do Senhor dizem: você é o único peregrino que não sabe do que aconteceu, aleluia, dos fatos nesse dia. Aí Jesus começa, aleluia, a citar as escrituras para ele. De repente a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, e quando Jesus vai saindo da presença deles, eles dizem para o mestre assim: eles ainda não reconheceram Jesus, eles ainda não haviam entendido que era Jesus que estava no meio dele. Quando Jesus estava indo embora, eles disseram: não vá, porque já está tarde, fica conosco. Eles insistiram, aí Jesus ficou com eles. Aí Jesus se assenta na mesa com eles. De repente Jesus faz aquele gesto, que é um gesto lindo: eu aprendo com o meu mestre, eu aprendo com o meu Salvador. Na mesa com os discípulos, ele pega o pão, dá graças, e quando ele dá graças, os discípulos se lembram desse gesto do eterno Salvador. Imagina, irmão, você sendo dono do ouro, sendo dono da prata, sendo dono do universo, irmãos, aleluia. Quando chegava às mãos do nosso eterno Salvador, por um simples pedaço de pão, ele levantava os olhos para o céu e dava graças ao Deus Todo-Poderoso. Que gesto lindo, irmão. Que exemplo de humildade, não é verdade? Às vezes o homem que tem um carro, tem uma finança boa, é difícil ele agradecer, é difícil ele render graças ao nome do Senhor. Jesus, sendo dono do ouro, dono da prata, ele nos deixa esse exemplo lindo, que tudo que chegava à mão dele, ele não comia sem antes render graças ao Deus Todo-Poderoso. Tudo que vier à sua mão, irmão, não se esqueça de render graças ao Deus Todo-Poderoso. Se chegar um perfume na sua mão, agradeça e reconheça que foi Deus que te deu. Se chegar uma gravata na tua mão, ore e agradeça e reconheça que foi Deus que te deu. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher não pode receber coisa alguma se do trono de Deus não lhe for dado. Aleluia.
João 3, 27. Tudo que nós vamos receber aqui nessa noite não vai vir do pregador, não vai vir do ministério, vai vir do trono de Deus para a tua vida. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e tem um prato de glória em nome do Senhor. Aleluia. E quando foram abertos os olhos dele, e Jesus saiu, se ocultou da presença deles, olhou um para a cara do outro e disse assim: porventura, não nos ardia o coração quando ele nos falava no caminho? Quando Jesus fala conosco, a voz dele é como voz de muitas águas, é como voz de trovão, Fabrício. Aleluia. A voz dele é uma voz inconfundível. Pasmo a dizer isso, irmão, que tem de crente que fica pedindo confirmação a Deus, irmãos, acerca daquilo que Deus tem colocado na sua alma, no seu coração. O homem que pede confirmação é o homem que não discerne a voz de Deus. Deus chamou Abraão para sacrificar o seu filho. Abraão não ficou perguntando, como os crentes do século XXI: confirma, Deus, fala mais uma vez, dá uma confirmação daquilo que tu quer para a minha vida. Não. Abraão tinha tanta intimidade com Deus, irmão, que Deus falou uma vez só. Ele não indagou, se levantou de madrugada, não revelou mistério à sua esposa, porque Deus sabia que ela ia atrapalhar o negócio. Deus falou uma vez só com Abraão. Aleluia. Porque Deus não precisa falar duas vezes. A palavra do Senhor no Salmo de número 62: uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus, irmãos, se prepara, porque não há impossível para esse Deus atuar na tua vida nessa noite, na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela. Deus vai falar uma vez só, e quando Deus fala, não tem capeta que fica na frente, não tem demônio que vai impedir a tua vitória, não tem demônio que vai impedir do milagre acontecer. Deus vai falar uma vez só, e o milagre vai chegar na tua mão, na tua casa, na tua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado para a glória do nome dele. Fica ligado, porque Deus vai entregar a tua vitória hoje, no nome do Senhor Jesus, porque Deus está falando comigo e contigo nessa noite, e agindo Ele, ninguém vai impedir do milagre acontecer na tua casa, na tua família, na tua parentela. Pega a tua vitória nessa noite, exalte o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não precisa falar muito para o milagre acontecer, basta uma palavra da boca dele. E o centurião não pediu duas, não pediu três palavras. O centurião pediu apenas uma palavra. Que tem de crente pedindo várias coisas, várias vezes, mas isso é falta de fé. Aquilo que você pediu nessa noite, não pensa mais, porque nessa noite Deus já fez o milagre que você pediu, no nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Aguarde o tempo, a hora e o momento, e os seus olhos verão o milagre de Deus atuando na tua casa, na tua vida, no meio da tua família. Se prepara para ver a tua família liberta, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque quem está visitando o coração da tua filha e do teu filho, quem está visitando o teu coração nessa noite, é o Deus Todo-Poderoso, a pessoa bendita do seu Espírito Santo. Quando você voltar para casa, as coisas vão estar diferentes, porque Deus ainda tem poder de transformar tudo que aos seus olhos é impossível, para a glória do nome dele. Deus vai restaurar a tua saúde, Deus vai restaurar a tua família, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família. Você acredita nisso? Então levanta a mão, glorifica ele e começa a exaltar pela vitória que ele vai colocar nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Jesus. Quando Jesus, aquele moço na sinagoga, aquele endemoniado, a Bíblia diz que depois do culto, sabe para onde ele foi? Ele foi diretamente para a casa de Pedro, fazer uma visita a Pedro, porque a sogra de Pedro estava acamada de febre, pastor Sebastião. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus não fica à mercê, presbítero André. Aleluia. No meio do vento, no meio da prova, no meio do deserto, Deus, quando permite alguém lançar a gente na fornalha de fogo, ele não vai tirar, porque se ele tirar, ele não vai glorificar o nome dele, mas ele vai passar contigo, Berg, porque a vitória vai ser mais gostosa. Deus, ele não vai te arrancar da cova, ele não vai te tirar da fornalha, ele vai passear contigo e nenhum mal vai te tocar, porque se Deus entrar contigo,
nesse negócio. O que você, aleluia, fazer a partir de hoje, o negócio vai começar a prosperar, vai começar a andar, vai começar a ir para frente. Se você não passou, fez até hoje, a partir de hoje, vai e faça de novo, porque Deus vai te visitar naquele curso, Ele vai entrar contigo naquele trabalho, e a vitória vai chegar na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Você está pedindo algo a Deus, e Deus já está movimentando o céu e terra para aquilo que você está pedindo a Ele chegar na tua mão. Não me pergunta de onde vai vir, eu só sei que Deus está trazendo à existência aquilo que você pediu a Ele, pelo poder da sua palavra. Adore Ele! Ele foi visitar Pedro. Ou você a Deus e Deus vai te largar no meio do vento, no meio da prova, no meio, mas não vai mesmo. Os homens podem te largar, te abandonar e te esquecer, mas o Deus que você está servindo, não. Se você está precisando, se prepara. Sabe o que vai acontecer depois desse culto? Quando você voltar para a tua casa, você não vai voltar sozinho, você vai voltar na companhia do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E tudo que tiver de enfermidade na tua casa, a partir de hoje vai ter que arrumar mala, vai ter que sair, pelo poder que é no nome de Jesus, porque quando acabar esse culto, mano, você não vai voltar sozinho. Jesus vai entrar contigo na tua casa, Ele vai visitar a tua casa hoje. Vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Quando chegou na casa de Pedro, a Bíblia dá um detalhe, diz que ele foi diretamente até a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, glória. Sabe o que ele fez? Ele pegou na mão da sogra de Pedro. Ai, Jesus de Nazaré. A partir de hoje, Jesus está com um problema. Ele está arrancando essa enfermidade do teu corpo hoje. Aonde Ele toca, aleluia. Aonde Ele coloca a mão, meu querido, pode ser um problema impossível para o homem, mas para Ele não haverá nada impossível que Ele não possa realizar, que Ele não possa fazer. A Bíblia diz que Ele pega na mão da sogra de Pedro, repreende a febre que estava na vida dela, e a Bíblia diz que a febre foi arrumando as suas malas, foi indo embora lá para o outro continente, foi embora lá para outro país, porque Jesus, quando manda, até a enfermidade obedece. Jesus, quando manda, até a morte tem que ir embora, e aquele que está morto tem que ficar de pé na presença dele, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele repreende a febre, a mulher fica de pé, e a Bíblia diz que ela passou a servi-lo. Sabe para que Jesus nos libertou, nos curou? Para nós servir a Ele. Mas o que tem de gente que não quer servir, não quer ser servido? Infelizmente no nosso meio tem isso. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, porque não por todo, o Wallace. Porque nem todos querem, mas olha para o irmão que está do seu lado, ele é um bem-aventurado nessa noite, porque ele quis essa graça, esse sangue bendito que purifica, que liberta. Você hoje é um bem-aventurado, porque você recebeu a graça de Deus, e ninguém vai tirar a graça da sua vida. Jesus já te curou, já te libertou, já te transformou. Então, meu querido, minha querida, Ele te libertou, te curou, é para você servir a Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Ele curou a sogra de Pedro para ela servir a Jesus e aos discípulos. Foi para isso que Ele nos libertou, foi para isso que Ele nos curou, para nós servirmos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele foi ao encontro daquela mulher por dois motivos. Primeiro, para se cumprir a sua própria palavra, que diz no Salmo de número 68, que Deus é Pai dos órfãos e juiz das viúvas. E o segundo motivo é uma revelação de Deus que Deus colocou no meu coração. Segundo motivo, Ele foi ao encontro daquela mulher porque Jesus sabia que o diabo já estava colocando no coração daquela mulher para ela tomar chumbinho, para ela dar cabo da sua vida.
Por que você chegou a essa conclusão, irmãos? Como é que você vai viver, irmão, sem marido, sem filho, sem descendência? Na época de Jesus, a mulher só servia para gerar e cuidar do filho. A mulher, na época de Jesus, a coisa era tão séria que até os maridos evitavam conversar com as suas mulheres em praça pública, de tanta discriminação que a mulher sofria naquela época. Qual o motivo que levaria aquela mulher a continuar vivendo, Wallace? Sem esposo, sem filho, sem esperança? Como é que ela ia arrumar emprego, irmão? Se até emprego para arrumar naquela época não davam para as mulheres, irmãos. Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher porque Jesus sabia que o diabo já estava trabalhando para que a próxima vítima pudesse ser aquela própria mulher. A Bíblia diz que pouco depois, Jesus Cristo, ele fez uma viagem até a cidade de Naim. E com ele e os seus discípulos e uma grande multidão, que por onde o mestre passava acompanhava ele, porque por onde Jesus passava alguma coisa acontecia, algum milagre acontecia. Quantos creem que Jesus está passando aqui nessa noite? Então você crê que vai acontecer alguma coisa? Deixa eu ver mais uma vez. Jesus está passando aqui nessa noite, aleluia. Atrai a presença dele para a sua vida, aleluia. Porque você não é mais um na multidão. Eu creio que você faz parte do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que além dos discípulos, uma grande multidão acompanhava o mestre. Quando ele foi chegando perto da porta da cidade de Naim, a Bíblia diz que uma outra multidão, carregando um defunto, filho único de uma viúva, louvado seja Deus, estava ali, aleluia. Quando eles estavam carregando o filho dela e se aproximando da porta da cidade, porque a cidade de Naim só havia uma porta de entrada e porta de saída. O diabo, ele conseguiu levar, aleluia, ele conseguiu sair com o filho da viúva da porta da sua casa, mas da porta da cidade ele não conseguiu atravessar. Sabe por quê? Porque Deus já havia colocado uma faixa para os demônios e dizendo: daqui você não passa, daqui você não sai. O diabo está querendo levar a tua família fora da porta da cidade. Ele está querendo levar o teu filho para o inferno. Ele está querendo levar a tua filha para o inferno. Mas não se preocupa não, que nessa noite Deus já colocou uma faixa e já disse para os demônios: você pode ir até ali, daqui você não passa, porque nessa noite eu vou fazer um milagre no coração da minha filha, eu vou fazer um milagre na casa do meu filho, aleluia. Deus, ele está vindo ao teu encontro hoje, aleluia. O que é teu por direito, o diabo não vai conseguir sair da porta da cidade, porque Deus está te visitando nessa noite para fazer milagre na tua vida e no meio da tua família, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. Então Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher, ele foi ao encontro daquele enterro, porque ele sabia que aquela mulher iria dar cabo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus sabia que todo morto em Jerusalém, eles não poderiam permanecer na cidade e ser enterrado na cidade. Todo morto teria que ser enterrado fora da cidade santa de Jerusalém. E Deus deu uma revelação sobre essa palavra, porque que até a Bíblia diz que Jesus, ele foi morto fora da cidade. Lembra de Estevão, quando foi apedrejado? A Bíblia diz que levaram ele para fora da cidade e apedrejaram Estevão. Aleluia. Estou tacando pedra em você, não se preocupa não, porque essas pedras aí vão servir para você construir o teu castelo, glorificar o nome do teu Deus na tua vida. Aleluia. Podem até te apedrejar, mas faça como Estevão, ore para Deus perdoar eles, porque eles não sabem o que fazem. E assim como os céus estavam abertos sobre a vida de Estevão, sobre a cabeça de Estevão, os céus também estão abertos sobre nós aqui nessa noite. Você vai ver Jesus Cristo ficar de pé nessa noite para advogar a tua causa e te dar a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia. Todos os mortos, eles teriam que ser levados fora da cidade. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus capítulo 22 diz que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Todo morto não pode entrar naquela cidade. Que cidade? A cidade santa. Todo homem, toda mulher que está morto espiritualmente, um dia vai ser levado fora da cidade, fora da presença de Deus. Só vai entrar na cidade quem já foi ressuscitado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está morto, quem não tem a presença de Deus, será lançado, será levado para fora
você, estávamos mortos através dos nossos pecados e através dos nossos delitos, mas Jesus Cristo nos deu vida estando nós mortos. Quando Ele ressuscitou o teu sonho também. Quando Ele ressuscitou, Ele te levou junto com Ele. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está com o seu corpo aqui, no mundo espiritual, você já está sentado lá no céu com Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Aleluia. Quando Jesus ele se aproximou da porta da cidade, ao ver, aleluia, o filho daquela viúva, a Bíblia diz que era filho único da mulher. Às vezes nós pensamos que temos muitas coisas, às vezes nós pensamos que possuímos muitas coisas, mas nós não possuímos muitas coisas e não temos muitas coisas. Nós só temos um único filho, que significa a minha e a sua vida. E o que é que você está fazendo com essa vida que Deus te deu, que é única? Você não é gato para ter 7 vidas, você só tem uma vida. E o que é que nós estamos fazendo com essa vida? Essa única vida que Deus nos emprestou. Porque no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz, Deus dizendo, todas as almas são minhas, a alma do Pai como a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. O que é que você está fazendo com esse único filho que você tem, que é a sua vida? Pense, reflita, analise nessa noite, glorifica o teu Deus, porque essa vida que Ele te deu é um presente, é um dom do céu, para mim e para você aqui nessa noite. Quando Jesus viu o filho daquela viúva sendo levado para fora da cidade, quando ele viu o problema daquela mulher, ele não fingiu que viu o problema da mulher. A Bíblia diz que ele foi de encontro a ela. Tem irmãos, tem irmãs que vê o problema do outro irmão e finge que não viu o problema. Finge que não está acontecendo nada. A Bíblia diz que quando Jesus viu o filho da mulher, ao invés dele virar a esquina, ao invés dele fingir que não viu o problema dela, a Bíblia diz que ele foi ao encontro dela. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Em outras traduções diz que ele se encheu de íntima compaixão. Infelizmente, no nosso meio, que tem de pessoas que se enche de ódio, de ira, de rancor, de mágoa, o que tem de pessoas, irmãos, que se enche de um monte de coisa, menos da presença de Deus, menos da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus vai te encher aqui nessa noite de íntima compaixão. A partir de hoje você não vai fingir que vai ver o problema do teu irmão, que vai ver o problema da tua irmã. Deus vai te encher de azeite nessa noite, para você fazer a obra dele, do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Quer ser cheio de Deus nessa noite? Quer ser cheio da presença de Deus nessa noite? Aleluia! Infelizmente, o que tem de pessoas que se enchem de um monte de coisa, menos da presença de Deus, mas Deus vai te encher nessa noite da graça, do amor e da misericórdia dele na tua vida, no nome de Jesus. Jesus, ele se encheu de íntima compaixão. Em outras traduções diz que ele se comoveu, ou seja, ele se movimentou. Ele não ficou parado na sua casa, ele não fingiu que viu o problema daquela mulher. Ele se movimentou, ele moveu-se. Mover-se é se movimentar, é levantar, é ir de encontro ao irmão que está padecendo, está precisando de ajuda. Ele não ficou em casa vendo televisão, ele se moveu, ele se comoveu, ele foi ao encontro do problema daquela viúva. E quando se aproximou do caixão da viúva, ele ordenou que parasse o caixão, o cortejo fúnebre. Não há autoridade na política, não há autoridade na polícia, não há semáforo, não há nada, não há lei que permita alguém parar o cortejo fúnebre. Em respeito daquele que está indo, a pessoa deve abrir o caminho e deixar passar. Mas Jesus Cristo, ele não deixou levar o filho único daquela viúva para fora da cidade. Ele ordenou que parasse o cortejo fúnebre. Se aproximou do caixão e a Bíblia diz que todo mundo ficou olhando para ele assustado. E Jesus, ele levanta aquela mão para o céu, ô mão abençoada, irmãos. E todas as vezes que ele levantava aquela mão para o céu, alguma coisa acontecia. Os anjos sabiam o poder daquela mão. Um dia só
profanou tudo que era sagrado na casa de Deus e escreveu na parede assim, ó, Menê, Tequeu, Parzinho, pesado foste na balança, achado em falta, passado o reino de ti, dividido entre os medos e persas. Naquela noite, aquele rei que profanou, aquele rei morreu, porque profanou e tocou nas coisas sagradas da casa do Deus Todo-Poderoso. Os anjos sabiam o poder daquela mão, aquelas mãos tinham o poder de matar, mas naquele dia, aquelas mãos que foram levantadas para o céu, os anjos devem ter parado, o próprio Deus deve ter olhado para a mão do seu filho, e eu imagino Jesus fazendo uma oração em espírito, dizendo, Pai, coloca uma unção aqui de ressurreição, aleluia. Quando ele vai se aproximando do caixão, a Bíblia diz que ele não podia tocar no caixão, porque Jesus Cristo era nazireu. Nazireu não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia beber vinho, e não podia tocar em coisa morta, porque a lei proibia, aleluia, tocar em coisa morta. Mas Jesus, irmãos, ele é a graça e a misericórdia. A causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Entre a lei e salvar uma vida, Jesus deixou a lei de lado, aleluia, e colocou, aleluia, a mão no caixão. Jesus colocou a mão no defunto e disse para o defunto assim, menino, moço, te digo, levanta-te. Como é que pode ser isso, irmão? Conversar com o morto, Fabrício. Se você visse alguém conversar com uma pedra, você ia chamar aquele crente doido, sim ou não? Como crente é tudo doido mesmo, crente fala sozinho na rua, crente... Chamo nós de novo. Uma vez eu vou fazer uma visita, foi aonde? Lá em Leópolis, né? Estava passando na rua e uma mulher falou, tudo doido, uma hora dessa, um sol quente. Eu falei assim, seria mais completo a senhora chamar esse grupo aqui de louco. Aleluia. Porque tem uma passagem em Isaías que diz o que, pastor André? Que nem os loucos errarão o caminho do céu. Nós somos loucos sim, mas louco pela obra de Deus, louco por Jesus Cristo, Filho de Deus. Pode nos chamar de louco, de doido, nós não estamos nem aí, porque temos uma promessa de Deus, que todo louco, todo doido, que conversa com rocha, que fala com o defunto, não vai errar o caminho do céu. Se você é um desse doido, por Jesus, adora Ele, exalte a Ele, porque Ele vai colocar uma unção na tua vida, para você ressuscitar os mortos. Pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Porque nem os loucos errarão o caminho do céu, aleluia. Não se preocupe não, que quando chegar aquele caminho, aquele dia, aquela hora, você não vai errar o caminho do céu, porque você não vai entrar sozinho, porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Quando passares pelo vale da sombra da morte, não estarás sozinho, porque eu quem? O próprio pastor da ovelha, estarei contigo quando você passar pelo vale da sombra da morte. Foi por isso que Jesus Cristo, quando Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele se colocou de pé. Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos, e ele clamou e disse, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, por quê? Porque ele veio aqui nessa terra e se fez homem, ele se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, de poder, de autoridade, de unção. Por que ele ficou de pé? Porque ele mesmo prometeu a Estevão, quando passares pelo vale da sombra da morte, tu não vai passar sozinho, Estevão, eu estarei contigo. Ele se levantou do seu trono para buscar o seu servo, para que ele não errasse o caminho do céu. Aí alguns perguntam assim, Fernando, mas naquela hora, naquele momento, tinha 1 bilhão de almas, um número incontável de gente, de servo de Deus, pastor Sebastião, morrendo naquele momento. É difícil para ele, sendo Deus onipresente, buscar todo mundo ao mesmo tempo. Tinha 1 milhão de homens e mulheres morrendo naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. Mas quando ele se colocou de pé no seu trono, ele não foi buscar apenas Estevão, ele foi buscar todos, porque Jesus Cristo é Deus e
Deus é onipresente. Quem crê nisso, levanta a mão. Tem mais um grito de glória, porque essa promessa está sobre a minha e sobre a sua vida. Quando Jesus colocou a mão no caixão, Jesus estava falando para aquela mulher, a partir de hoje, quem vai resolver os seus problemas sou eu, não é mais você. Sabe por que você não está vendo a solução do seu problema? Porque é você que está querendo resolver. Jesus está colocando a mão no teu problema hoje. Jesus está pegando a tua causa hoje, aleluia. E quando Ele mete a mão numa causa, pode ser impossível para o homem, mas quando Ele coloca a mão, Ele coloca para resolver, Ele coloca para dar vitória. A tua causa tem dia, data, hora e momento de chegar na tua mão, porque quem vai resolver os teus problemas a partir de hoje é o Criador do céu e da terra. E disse para o defunto, só isso, moço, te digo, levanta-te. Se você entrou aqui hoje caído, Jesus Cristo está colocando a mão dele na sua vida hoje e vai te colocar de pé no nome de Jesus. Você que há muito tempo não falava da graça, da misericórdia e do amor de Deus, a partir de hoje Deus vai começar a abrir porta no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua vizinhança, para você falar. Jesus não te ressuscitou para você ficar mudo, para você ficar calado. Ele te libertou, Ele te transformou para você falar da graça, da misericórdia, daquilo que Ele está fazendo na tua vida e no meio da tua família. Tem crente que infelizmente, irmão, não fala da graça e da misericórdia de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, abra a sua boca e comece a anunciar, comece a proclamar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, porque Jesus, Ele já te deu a vida eterna. Não deixa ninguém calar os seus lábios, não deixa ninguém roubar os seus sonhos, não deixa ninguém tirar o seu projeto do seu coração, porque Jesus colocou a mão no teu problema hoje. Quem acredita nisso, adora. Quando o menino fica sentado no caixão, ele pega a bênção, o milagre daquela mulher e diz para ela assim: mulher, abre os seus braços. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Imagina aquela mulher olhando, Jesus assustado, aquele povo olhando assustado para ele. O que aconteceu? O que aconteceu? O menino que estava morto está começando a falar. Imagina Jesus mandando a mulher, abre os braços. Para quê, Senhor? Eu estou colocando na tua mão hoje a tua vitória, o teu sonho, o teu projeto, o teu milagre que você veio buscar. Levanta a mão, mulher, abre os braços, abraça o teu milagre hoje, mulher! Meu Deus! Sua ressurreição e a vida! Eita glória! O diabo não vai te matar, mulher, o diabo não vai acabar com a sua vida, porque eu, Senhor, tenho um projeto na tua vida, tenho um projeto na tua casa, tenho um projeto na tua família. O diabo, o espírito da morte está saindo da tua vida hoje no nome de Jesus. O espírito da morte está saindo da tua casa hoje no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Seja o nome do Senhor, aleluia. Faça como Simeão hoje. Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os teus olhos vão ver e vão contemplar o milagre que Deus está fazendo na tua vida aqui nesse culto. Os seus olhos, e não outros, vai ver o que Deus está fazendo na tua vida nesse culto. No nome do Senhor Jesus, a enfermidade já saiu, Mário. O milagre já aconteceu. Aquele demônio de enfermidade já saiu da Cristina. Pelo poder até no nome de Jesus de Nazaré. Deus vai colocar na tua mão hoje o milagre que você veio buscar. Para a honra e glória do nome dele. Você não vai voltar para casa chorando. Mas você vai voltar para casa
acontecer com você depois desse culto? Você vai voltar para sua casa com o seu milagre na mão e com a presença do Deus Todo-Poderoso. Quer mais na sua vida, irmão? Além do milagre, a presença do Deus eterno na tua vida, aleluia. Você está preparado para voltar para sua casa e gritar para toda a vizinhança? Vocês aí que não acreditaram no meu milagre, sábado que vem aqui em casa que vai ter um culto de ação de graça pela ressurreição do meu filho, pelo milagre que Jesus colocou na minha mão. Pode vir todo mundo, porque a bênção de Deus é para todo mundo. Glória a Jesus. Maravilha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O povo ficou assustado e disse: um grande profeta se levantou entre nós. E a outra metade do povo creu que Jesus Cristo era o próprio Deus visitando o seu povo. E o que Jesus está fazendo na tua vida hoje, a notícia vai começar a se espalhar pelo bairro, pela rua, pela cidade. Não é para você aparecer, é para Ele ser glorificado e exaltado na tua vida. Amém? Porque quem tem que aparecer e nós diminuir a cada dia. Amém? Quantos querem o seu milagre, fica de pé. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Glória a Jesus. Deus vai te encher do Espírito Santo aqui nessa noite. Glória a Deus. Para você, a partir de hoje, não fingir que viu o problema do teu irmão. Você vai de encontro ao teu irmão. Vai passar a visitar o teu irmão, a tua irmã. Vai começar a fazer a obra de Deus como você nunca fez antes na tua vida. No nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Minha esposa vai estar louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te encher do azeite dele aqui nessa noite. Você vai sair daqui hoje com o seu vaso cheio de vitória. Você vai sair daqui hoje, aleluia, contando para todo mundo o que Deus está fazendo na tua vida nesse culto. Você não vai, aleluia, sair da maneira que você entrou. Você vai sair cheio do azeite da presença de Deus. Transforma minha vida, Deus. Mas vendo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver que os sonhos estão cerrados. Jesus vai ressuscitar todos eles hoje em nome de Jesus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha terra. Chama teu nome.
Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por essa noite ímpar. Eu te agradeço pela vida da missionária Mara, eu te agradeço pela vida do seu Valdemir, pela vida do Darlan, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, as tuas filhas, continua enchendo cada vaso aqui da tua graça, da tua compaixão, do teu amor. Que nós, ó Deus, ao ver o problema do irmão, da nossa irmã, nós possamos não fingir que vimos, ó Deus, mas que nós possamos se comover, se mover, ir de encontro ao problema do irmão, da irmã, e através da nossa vida o Senhor continuar ressuscitando sonhos, projetos, realizando milagres para a honra e glória do teu nome. Eu quero te fazer um pedido especial nessa noite. Visita a Cristina, ó Deus, aonde ela se encontra. Eu creio que essa enfermidade já bateu em retirada. Eu creio que a tua mão já está tocando nela nessa hora, nesse momento. Nós ordenamos que essa enfermidade caia por terra nessa noite, no nome de Jesus de Nazaré, e que a sua filha possa voltar para casa abraçada, agarrada com o seu milagre, no nome do Senhor Jesus. Eu te glorifico por essas bênçãos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a minha oportunidade.